Se você não tem uma vantagem competitiva, não compete. Jack Welch. E aí, nós chegamos, zelosos e corajosos, nós chegamos aqui a mais um capítulo. Quero agradecer desde já a todos os novos inscritos, aos que têm nos acompanhado. Estamos aí com 579 inscritos, às vezes chega um, sai um. É totalmente democrático esse canal, mas quero muito a tua ajuda. Você que está assistindo agora, que gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e nos ajudar, nos apoiar. Deixe comentário também, uma curtida e compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de alguém que você ama, ok? Bom, dando sequência, nós chegamos ao capítulo 26, aonde estamos falando desse grande homem de negócio, Jack Welch, que revolucionou a General Electric, a GE, mas também redefiniu a forma como os líderes pensam sobre o crescimento, competitividade e cultura organizacional. Ele marcou o seu nome na história como um ícone da gestão moderna. Ele popularizou o conceito Seis Sigmas, que é uma metodologia de gestão empresarial focada na melhoria contínua de processos, aumentando assim a eficiência e redução de defeitos. Desenvolvida, na verdade, pela Motorola na década de 1980 e amplamente difundida por empresas como a General Electric sob a liderança de Jack Welch, o Seis Sigma combina ferramentas estatísticas e conceitos de gestão para alcançar a excelência operacional. Ele estimulou a competitividade interna e promoveu a meritocracia, classificando os funcionários em 3 categorias: 20, 70 e 10. Nós vamos falar no final do vídeo sobre esses 2 conceitos, essas 2 ferramentas e metodologia. Ele foi pioneiro na criação de uma cultura empresarial aberta, removendo as camadas de hierarquia e incentivando a comunicação direta. No capítulo da nossa série de hoje, iremos analisar a vida desse grande homem e também as 7 lições de gestão de Jack Welch. E no final, eu, Eliel Mazelo, irei trazer uma análise mais aprofundada tanto dos 6 sigmas quanto a regra 20, 70 e 10. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. A série Aprendendo com os 50 maiores homens de negócio, extraído do livro Os 50 maiores homens de negócios, de Pedro Curvelano. Jack Welch nasceu na cidade de Salem, Massachusetts, Estados Unidos, em 19 de novembro de 1935 e faleceu em 1º de março de 2020, aos 84 anos de idade, deixando um legado duradouro na história do capitalismo moderno. Foi um dos grandes líderes empresariais do século XX, conhecido por sua gestão visionária e transformação da General Electric em uma das maiores e mais lucrativas corporações do mundo. Seu estilo de liderança, focado em desempenho, inovação e meritocracia, influenciou gerações de líderes e empresários. Ele traçou uma nova estrada no mundo dos negócios e reescreveu as regras de como uma empresa de sucesso e lucrativa deve ser e conduzir os seus negócios. Após sua aposentadoria, em 2001, Welch compartilhou sua experiência em best-sellers como Jack, Direto no Intestino e Vencedor, coescrito com sua esposa Suzy Welch. Então, vamos às 7 lições de gestão de Jack Welch. Primeiro, torne a criação da sua função facilmente compreensível e, a seguir, explique-a a toda a gente. O que ele está dizendo com isso? Na verdade, às vezes a função que você faz não é tão compreensível no mercado. Você talvez está criando uma nova função, um novo parâmetro. Assim foram os coaches, até eles se estabelecerem como algo
importante, que as pessoas dessem o devido valor, eles tiveram que construir essa imagem, explicar, esclarecer o que era essa nova função no mercado de trabalho. Então você precisa explicar de forma simples a sua atuação para que todos possam entender. Vou te dar um exemplo com a minha atuação. Eu sou muito incompreensível com todos os que eu tento compartilhar. Léo, o que você faz nesse canal? Qual é a tua função? Qual é a tua profissão, capacidade? Bom, eu sou um profissional multifacetado que atuo em diversas áreas, combinando as minhas habilidades e experiência para promover o aprendizado, a liderança e o bem-estar. Eu trabalho há 20 anos na Conlur, desde 2004, e adquiri uma vasta experiência na área de transporte e logística. Além disso, sou historiador, teólogo e cientista político com pós-graduação nas áreas de teologia pastoral e ciência política. Com uma visão crítica e estratégica, também me dedico ao projeto da Jornada do Aprender a Aprender com Eliel Mazzelo, a JAEM, com o objetivo de ensinar as pessoas a amarem o conhecimento e a se desenvolverem constantemente. Em minha trajetória até aqui, já lidei com diversos desafios e liderança, onde sempre busquei contribuir com a liderança por onde eu passei. Como empresário, desde meus 12 anos, trabalhando como camelô no trem Japeri, depois na praia, carnaval e tudo mais, adquiri essa experiência empresarial, desde da microproduto de venda, quanto grandes produtos como plano de saúde e tudo mais. Hoje tenho a empresa MZS Soluções e também sou sócio do consultório do Centro Mais Humanos, no Recreio dos Bandeirantes, e atuo também como corretor de plano de saúde, onde eu trabalho com a minha filosofia que uma vida segura é feita de planos. Resumindo tudo, o meu trabalho é ser um catalisador de emoções positivas, com foco em conectar o conhecimento às pessoas ou as pessoas ao conhecimento, incentivando o aprendizado e o desenvolvimento pessoal contínuo. Então, dessa forma aqui, por exemplo, eu consigo explicar tudo que eu faço em uma frase, em um pensamento. Eliel, qual é o seu trabalho? Se eu vier explicando tudo isso que eu expliquei, dá sono, as pessoas perdem o interesse. Agora, quando eu respondo rapidamente, bom, uma vida segura ela é feita de planos, por isso você precisa planejar, organizar a sua vida, porque senão ela vai ficar como um barco à deriva. E para qualquer lugar que o vento quiser te levar, você vai seguir. Agora, quando você trabalha comigo e eu te ajudo como um catalisador de emoções positivas a entender as suas emoções, organizar as suas emoções, organizar a sua vida, com o foco de conectar você ao conhecimento, de forma que você venha a desenvolver tanto pessoal quanto profissional de forma contínua, aí fica mais fácil você entender o que eu faço. As demais coisas, eu não preciso dar cartada, eu não preciso apresentar para você de imediato. Com o passar do tempo, do nosso envolvimento, desenvolvimento e relacionamento, você vai aprendendo aquilo que eu também adquiri ao longo da vida, para que você possa ter um pouco mais de segurança no conteúdo que eu vou te passar. A segunda lição é: mude continuamente. Ou seja, a ideia aqui é exatamente o que eu mais falo nesse canal. Ou seja, seja melhor a cada dia. Hoje você tem que ser melhor do que ontem, mas também tem que ser pior do que amanhã. A terceira é: pense positivamente. Da mesma forma do pensamento 2, esse pensamento terceiro aqui, sempre há espaço para você melhorar e avançar. Ou seja, nada há tão bom que não possa melhorar. A quarta é: aprenda continuamente. Aprenda sempre. Aqui é o lado da humildade. Você precisa reconhecer sempre que existe algo que você ainda não sabe.
Você não tem todo o conhecimento, é impossível isso. Nem os computadores, nem as inteligências artificiais são capazes de acumular todo o saber. Então você não sabe, mas você tem que buscar sempre saber. Então não é porque você não sabe que você vai ficar na ignorância. Pesquisa, dá um Google, pergunte a alguém, busque essa informação, aprenda sempre. Está vendo que essas três sequências aqui, elas falam praticamente da mesma coisa? Mude continuamente, pense positivamente e aprenda sempre. São regras importantíssimas que você não pode abrir mão. A próxima é muito interessante também. Mantenha tudo estupidamente simples. Pode parecer algo estranho. Como assim, Eli? Eu não tenho que fazer uma grande inovação, um grande investimento, um grande vídeo para viralizar. Não, meu irmão. Quanto mais simples você conseguir ser, melhor sempre será. Como assim? O complexo é muito fácil de se fazer. É sério. O mais difícil de se fazer é o simples. Por quê? Porque aquilo que eu falo não significa que é aquilo que você vai ouvir. Não significa que é aquilo que você vai entender. Então, quando eu falo, se eu for cada vez mais complexo na minha fala, mais difícil será a nossa comunicação. Lembrando que eu já falei aqui no canal, aprendi com a minha esposa, comunicação não é aquilo que eu falo, mas comunicação é aquilo que você entende do que eu falo. Então, quanto mais você entender exatamente aquilo que eu estou falando, eu estou transmitindo, então houve um relacionamento da nossa comunicação. Agora, se eu falo A e você, por causa de ruído, bloqueios ou desvio da comunicação, que são os três desafios da comunicação, você não consegue compreender porque o som não está tão legal, porque as palavras que eu utilizei talvez não seja do teu arcabouço, do teu conhecimento literário, então a comunicação vai ficar cada vez mais difícil. Agora, se você for simples na sua apresentação do produto, na sua venda, na sua comunicação, você vai com certeza conseguir ser compreendido pelo outro. Então, essa explicação, meu pastor Zé Maria de Souza, por exemplo, ele tem uma frase que, quando eu apresento algum projeto para ele, ele sempre fala: simplicidade é tudo. Simplicidade é tudo. E ele consegue pegar um assunto complexo demais e entregar em 15, 20 minutos, coisa que eu não consigo. Então, seguindo aqui, para a gente avançar, a sexta é: olhe pelo seu pessoal. O que significa isso? No vídeo anterior, nós vimos o segundo princípio de Howard Schultz para líderes enfrentar os desafios empresariais, sobre reconhecer e celebrar as conquistas com humildade, como um time, valorizando seus colaboradores. Hoje, com Jack Welch, aprendemos que devemos ir além, apostando no pessoal, delegando-lhes o poder, proporcionar recursos e abrir caminhos para que eles realizem o sucesso da empresa. Isso parece muito com o ensinamento de Jesus Cristo também aos seus discípulos. Ele treinou e entregou a igreja para que eles avançassem, implantassem e alcançassem o mundo, fizessem o sucesso da empresa, igreja, né? Empresa aqui, o exemplo, tá? Não é que seja uma empresa, mas fizesse a igreja ser o que ela foi na história da humanidade. Então, é muito difícil a vaidade do líder conseguir fazer isso, mas com as técnicas de Jack, nós vamos aprender que isso é possível. E a última todos os líderes têm praticamente abordado esse assunto, é não ter medo de cometer erros. Cometa erros. Léo, vou fazer de propósito? Não, mas se você não tiver medo de errar, você vai uma hora acertar. O medo de errar faz que você não invista, não avance, não tente algo novo. E, por causa disso, você acaba falhando, por não tentar, por não arriscar. Então, é importantíssimo que você não tenha medo de cometer erros na hora de você investir. Bom, retornando agora ao tema de hoje,
saiba se posicionar no mercado, veja essa frase de Jack Welch, quando ele diz o seguinte: ó, antes de você ser um líder, o sucesso é sobre crescer a si mesmo. Por isso a importância de você, antes de fazer grandes, complexos investimentos, liderar, você precisa se preparar, fincar as suas bases no conhecimento. Porque quando você começa a liderar, aí vem a segunda parte da fala dele, ó. Quando você se torna um líder, o sucesso é sobre fazer os outros crescerem. Lembra do que eu falei de Jesus agora há pouco? Então, é exatamente isso. Quando você é um líder, não fala mais sobre o seu crescimento. Você tem que ter bagagem suficiente para treinar outros a se tornarem até melhores do que você. Essa foi a filosofia que eu apliquei na Sala Koch, quando fiquei responsável por treinar os novos membros. Todos eles eu treinei para que fossem melhores do que eu. Usando uma técnica que eu aprendi em 3 meses, consegui desenvolver uma técnica que em 1 mês eles conseguem ficar tão bom quanto eu e até melhores, dependendo do conhecimento prévio de cada um deles que vieram das suas bases. Então, como devo me posicionar no mercado? Como então, Eliel, com base nesse tema, saiba se posicionar no mercado? Então, como você pode me ajudar neste capítulo a me posicionar no mercado? E tem outra pergunta: como saber quando estou com a vantagem competitiva? Lembra que a frase tem 2 sentenças. Se você não tiver uma vantagem competitiva, não compete. Então, a primeira é como me posicionar no mercado e a segunda é como saber ou quando saber quando estou com a vantagem competitiva para poder realmente competir. E nós vamos abordar aqui alguns conceitos. O primeiro dele é justamente a técnica dos 6 sigmas. Apesar de se utilizar do número 6, 6 sigma não são 6 etapas, são apenas 5, porque o 6 aqui representa uma fórmula onde com 6 desvios padrões, na média, garantem quase que todas as unidades produzidas dentro de uma especificação aceitável, um número exatamente baixo de falhas. Ou seja, os 6 sigmas, na verdade, é dividido em 5 etapas. É como se fosse na luta de artes marciais, eles chamam de 5 cinturões, que trabalham com essa técnica. E nós vamos abordá-las todas aqui. Ou seja, uma filosofia que visa a excelência operacional, combinando rigor analítico e práticas estruturadas, que vai ajudar a sua empresa ou a você, como indivíduo, como profissional, a um político também, né, a desenvolver e alcançar resultados excepcionais e se adaptarem em um mercado tão competitivo como é o Brasil, sem falar nas enormes burocracias que nós temos aqui. Por isso, treinar a sua equipe, o seu grupo, dentro dessa técnica é fundamental para que o crescimento seja exponencial. Vamos às 5 técnicas a qual nós estamos aqui para abordar. O cinturão branco. Como artes marciais, a faixa branca, né, é ali normalmente o início, né, eu não sou especialista, então não vou nem entrar muito nesse mérito. Mas aqui o cinturão branco seria o primeiro nível, onde o pessoal da sua equipe, ou está chegando agora, foi recém-contratado, precisa passar para conhecer o quê? Ele vai conhecer ali os conceitos básicos dos 6 sigmas e também ele vai se tornar membro agora da equipe. Ele vai aprender basicamente 2 questões ali. O foco no cliente. Todas as melhorias devem ser guiadas pelas necessidades e expectativas do cliente, e ele vai aprender a definir 3 parâmetros sobre o cliente. Primeiro, identificar o problema do cliente, os objetivos do projeto para atender essas necessidades, né, esses problemas, e o terceiro, os requisitos do cliente, né? Então, essas 3 funções ali, ele vai basicamente aprender a mapear dentro dessa primeira faixa. E dependendo da regra 20-70-10, que a gente vai falar
daqui a pouco no final, ele vai então promovido para o segundo nível, que é o cinturão amarelo. Já no cinturão amarelo, ele já começa a participar de projetos como membro da equipe, com conhecimento ali ainda inicial. Então, o que ele vai aprender nesse cinturão amarelo? Basicamente, a tomar decisões baseadas em dados. Ele começa a aprender sobre os dados, começa a ter familiaridade com os dados e a tomar decisões baseadas nesses dados colhidos. E qual é a palavra de ordem, a palavra-chave dessa fase do cinturão amarelo? A medição. Por quê? Porque ele vai aprender a coletar dados relevantes para entender o desempenho atual do processo ao qual ele está seguindo. E aí, dependendo mais uma vez da sua capacidade, meritocracia, ele então vai para o cinturão verde. E aqui a coisa começa a ficar mais séria, porque aqui ele já começa a liderar projetos menores e sendo assistido pelo próximo cinturão, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele começa a tomar pequenas iniciativas, sempre sob supervisão do próximo cinturão que está fazendo o dele, mas também está de olho aqui, treinando também, porque faz parte do próximo cinturão, já treinar esses que estão no nível 3. Então aqui ele vai fazer o quê? Redução de variações. O que é isso? Ele vai aprender a padronizar a essência para alcançar a consistência e a previsibilidade nos processos. Então aqui agora ele está já tomando essas pequenas iniciativas, aprendendo a padronizar aquilo que é essencial e aquilo que é previsível. E ele começa então a aprender a tomar decisões como ele fez no passado, mas agora na prática, no pequenos projetos, começando a desenvolver, liderar algumas coisas, porque agora ele já está no meio do caminho, ok? Então, a palavra de ordem, a palavra-chave nessa fase, nesse cinturão verde, é identificação. Ele vai identificar as causas primárias e a reconhecer os defeitos e as viabilidades do projeto para ser implantado, sob supervisão. E aí, dependendo mais uma vez da meritocracia, ele vai então para o cinturão preto. O cinturão preto, ele agora tem a responsabilidade de treinar aqueles que estão no nível 3 e também, treinar nem tanto, mas supervisionar, a orientar, dar alguns toques. Por quê? Porque ele já está agora sobre uma nova fase, a fase de liderar projetos complexos e treinar equipes. Qual equipes? As equipes do nível 3. Vai ficar alguém sob sua supervisão e ele também vai desenvolver essa liderança. Ele vai começar a trabalhar nesse conceito. E aqui é a melhoria contínua, porque ele vai ser incentivado o tempo todo a desenvolver metodologias, a buscar a excelência por meio de ciclos repetitivos de melhoras, porque a repetição ela é didática. E aqui a palavra-chave é implementação. Por quê? Porque ele vai implementar soluções para eliminar as causas dos problemas. Que problemas? Os problemas que ele está identificando desde o primeiro e está aprendendo, está vendo. Por quê? Porque é uma empresa que trabalha, obviamente, com algo repetitivo, então ele agora já tem bagagem suficiente para poder ajudar a tomar essas decisões, implantar soluções para eliminar as causas, porque senão ele não teria chegado nem nesse nível. E mais uma vez, com base na meritocracia, ele vai para o último nível, que é o cinturão, um mestre cinturão preto. É o último nível, que é a orientação estratégica e implementação dos 6 sigmas na organização. Agora ele não só treina todo mundo, né? Porque agora ele ele tem capacidade para ir lá no primeiro nível e ensinar desde o primeiro nível todos da organização, aqueles que estão chegando. Por quê? Porque agora ele está no modo envolvimento da equipe. Treinamento e capacitação dos colaboradores é a palavra de ordem. E a palavra-chave é monitoramento. Por quê? Porque ele vai monitorar todo o processo para garantir que as melhorias sejam
sustentadas. Ou seja, ele já está numa posição aqui de alto nível, ele já andou dentro da empresa desde o primeiro nível até o último nível. E por que nós vamos falar agora da regra 20-70-10? Porque todas essas evoluções, ascensões, promoções e tudo mais, qualquer palavra que você queira utilizar, ela sempre vai ser baseada na regra 20-70-10 que Jack Welch acabou criando. E o que é isso? É estimular a competitividade interna para promover a meritocracia, classificando os funcionários nessas três categorias. Os melhores são os 20. Ele identificou que em uma organização você vai ter no máximo 20% dos melhores funcionários. 70%, a grande bolo, a grande maioria, são os medianos, né? E esses medianos não quer dizer que eles são ruins, eles podem vir a se tornar parte dos 20% melhores, mas também eles podem fazer parte, acabar se desestimulando no processo por alguns motivos e se tornando parte dos 10% de baixo desempenho. Então, o foco você vai trabalhar em cima de quem? Em cima dos 20, dos 70 ou dos 10? Bom, segundo Jack, ele tem uma regra muito simples. Você trabalha em cima dos 20. Simples assim. Você trabalha em cima dos 20 melhores. E os 70, que é o grande bolo? Os 70 vão ver o resultado, o empenho e a promoção, a liberdade, o incentivo que você vai dar aos 20, os 70 vão querer ser parte dos 20. Se você tentar gastar sua energia em cima dos 70, porque é o grande bolo, se você perdê-los, vai fazer uma grande diferença, impacto e tal. Na realidade, se você investir a sua energia nos 70, como são muitos, você não vai conseguir dar conta de todos eles, vai se matar e não vai ter nenhum resultado. E principalmente em cima dos 10. Os 10 ele fala que são, na verdade, aqueles que vão ser demitidos, eliminados. Então, por quê? Porque como eles estão com baixo desempenho, desestimulados, ele acaba influenciando os 70. Então, se você os demite, os 70 vê que não é esse o padrão da empresa, então eles acabam mirando nos 20% dos melhores. Bom, chegamos ao final. Empresas que utilizaram essas metodologias dos 6 sigmas, da regra 20-70-10, são empresas como a Motorola, a General Electric, que nós acabamos de mencionar. Jack Welch fez a sua maior implementação, experiência, e ela alcançou todos os resultados quando adotou os 6 sigmas e aumentou significativamente sua eficiência e lucratividade. São exemplos de que esse método funciona. Eu gostaria de saber agora se você gostou desse vídeo. Caso sim, se inscreva nesse canal, nos ajude aí a alcançar os 600 inscritos, a crescer e avançar nesse nosso projeto. Você pode nos ajudar também deixando seu like, um comentário e compartilhando esse vídeo para mais alguém. Deixa aquele forte abraço, tá lá os ossos, e até o nosso próximo vídeo.